Por que todo mundo está cansado o tempo todo? Não é uma pergunta qualquer. É uma pergunta perigosa. Porque quando você começa a olhar para ela de verdade, percebe algo desconfortável. Ninguém mais acha isso estranho. Acordar cansado virou normal. Passar o dia exausto virou normal. Chegar em casa sem energia para viver virou normal. Você acorda e já sente o peso do dia antes mesmo de levantar da cama. O corpo até obedece, mas a mente já começa cansada, como se estivesse atrasada para algo que nem começou ainda. E quando você comenta isso com alguém, a resposta vem pronta. É a idade, é a rotina, é a vida adulta. Mas deixa eu te dizer algo que quase ninguém tem coragem de admitir. Isso não é normal. O ser humano não foi feito para viver em estado constante de exaustão. Não foi feito para sobreviver à base de café, estímulos e força de vontade. Não foi feito para passar a vida inteira apenas aguentando. Nossos avós trabalhavam duro, trabalho físico de verdade. E mesmo assim, quando chegavam em casa, ainda tinham algo que hoje parece raro: presença. Eles conversavam, riam, brincavam, viviam. Então o problema não é esforço, nunca foi. O problema é que hoje o cansaço não nasce no corpo, ele nasce na mente. Antes mesmo de você levantar da cama, seu cérebro já entrou em modo de alerta. Mensagens, notícias, comparações. Seu sistema nervoso começa o dia em guerra. E quando isso acontece todos os dias, a energia não acaba de uma vez. Ela vai vazando. Hoje, você vai entender onde sua energia está sendo desperdiçada e como 3 práticas simples, antigas e comprovadas podem devolver algo que você talvez ache que perdeu para sempre. Tudo começa com a história de um homem comum, alguém que poderia ser você. O nome dele é Rafael. Capítulo 1. O colapso silencioso. Rafael tinha 36 anos. Não era alguém fracassado, não era alguém desorganizado, não era alguém sem rumo. Pelo contrário, tinha um bom emprego, pagava as contas em dia, tinha um casamento estável. Uma vida que, vista de fora, parecia perfeitamente funcional. Mas por dentro, algo estava desmoronando em silêncio. Ele acordava todos os dias com a mesma sensação estranha. Não era dor, não era sono, era peso. Um peso invisível que parecia grudado no corpo. Mesmo depois de uma noite inteira de sono, o descanso nunca vinha completo. Era como se o corpo tivesse dormido, mas a mente tivesse passado a noite acordada. A primeira coisa que fazia ao abrir os olhos não era respirar fundo, era pegar o celular. Antes mesmo de levantar da cama, já estava respondendo mensagens, lendo notificações, absorvendo problemas que nem eram dele. E ele não percebia, mas ali já começava o cansaço do dia. No trabalho, Rafael funcionava no automático. Cumpria tarefas, resolvia problemas, participava de reuniões. Mas tudo parecia exigir mais esforço do que antes. Coisas simples começaram a parecer pesadas. Decisões pequenas viraram desgastantes. O treino, que antes era um alívio, virou tortura. Não porque o corpo estivesse fraco, mas porque a mente não tinha energia nem para começar. E isso gerava culpa, porque, teoricamente, ele não tinha motivo para estar assim. Às 10 da manhã, já precisava de café. À tarde, outro. À noite, mais um. Rafael não vivia, ele se mantinha de pé. Capítulo 2. O preço invisível. O cansaço de Rafael não ficou restrito ao trabalho. Ele atravessou a porta de casa. Marina, sua esposa, começou a perceber mudanças pequenas, quase imperceptíveis no início. O brilho nos olhos dele estava diferente. As conversas eram mais curtas, o silêncio mais frequente. Eles estavam juntos há 8 anos, tinham construído uma história, dividiam sonhos. Um deles, talvez o maior, ter um filho. Mas algo estava fora do lugar. Rafael chegava em casa sem energia para conversar, sem energia para ouvir, sem energia até para discutir. O sofá virou refúgio, o celular virou anestesia. Ele rolava a tela não porque gostava, mas porque não exigia a presença. Marina tentava se aproximar, perguntava sobre o dia,
tentava criar momentos simples e recebia respostas automáticas, como se estivesse falando com alguém que não estava ali. Até que, numa noite comum, ela fez algo diferente. Sentou ao lado dele, tirou o celular da mão dele e falou com uma calma que doeu mais do que qualquer grito. Eu sinto que estou perdendo você. Rafael tentou responder, mas não conseguiu. Ela continuou. Você está sempre cansado. Você está aqui, mas não está presente. E então veio a frase que desmontou tudo. A gente quer ter um filho, mas você acha mesmo que está pronto para estar aqui de verdade? Rafael ficou em silêncio, porque no fundo, ele sabia que não estava. Capítulo 3. O encontro que muda tudo. A clínica não parecia uma clínica. Não havia pressa, não havia barulho, não havia telas ligadas. Era um lugar que, por si só, já convidava ao silêncio. A médica se chamava Doutora Yuki. Japonesa, postura firme, olhar atento. Ela não parecia alguém interessada apenas em sintomas. Parecia interessada em pessoas. Eles conversaram longamente sobre trabalho, sobre rotina, sobre a sensação constante de esgotamento. Então ela fez uma pergunta simples, mas desconcertante. Quando foi a última vez que você descansou de verdade? Rafael tentou responder, mas percebeu algo assustador. Ele não sabia. Dormir não era descansar. Assistir algo não era descansar. Estar distraído não era descansar. Ela assentiu, como se já soubesse. Seus exames estão normais porque o problema não está no corpo. Então veio a pergunta definitiva. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio? Sem celular, sem música, sem estímulos. Apenas você. Rafael riu, desconfortável. Nunca. Ela respondeu com tranquilidade. Então seu cérebro nunca teve permissão para se recuperar. Capítulo 4. Sejako, o silêncio que restaura. Doutora Yuki explicou algo que Rafael nunca tinha parado para considerar. O cérebro humano não foi feito para estímulo constante. Ele precisa de pausas reais para se reorganizar. O problema é que hoje, até o descanso virou estímulo. Ela explicou que cada notificação é uma interrupção, cada pensamento não resolvido é um peso, cada multitarefa é uma fuga. Então apresentou o primeiro conceito, Sejako, quietude ativa. Não é dormir, não é meditar tentando esvaziar a mente, é simplesmente estar, presente, acordado, em silêncio. 10 minutos por dia, ela disse, ativam um modo de limpeza do cérebro. Ela passou a primeira tarefa. Todo dia, ao acordar, antes do celular, sente-se, respire e não faça nada. Rafael achou simples demais para funcionar, mas quando tentou, percebeu algo inquietante. O silêncio tinha se tornado desconfortável, e foi exatamente aí que a mudança começou. Capítulo 5. Shinrin-yoku, a cura do excesso. No sábado seguinte à consulta, Rafael fez algo que não fazia há anos. Saiu de casa sem o celular. Deixou o aparelho dentro do carro, desligado, como se estivesse cometendo um pequeno crime contra o mundo moderno. Só esse gesto já causou desconforto. O corpo caminhava, mas a mente parecia inquieta. Uma sensação estranha de urgência sem motivo, como se estivesse esquecendo algo importante. O parque estava ali o tempo todo. Árvores altas, caminhos simples, bancos vazios. Rafael começou a andar sem rumo definido. No início, os pensamentos vinham em ondas. Tenho que responder aquele e-mail. Será que deixei algo pendente? Isso é perda de tempo. Mas aos poucos, algo começou a mudar. O som do vento atravessando as folhas, o ritmo lento das pessoas caminhando, o cheiro de terra úmida misturado com grama cortada. Ele sentou em um banco e ficou, sem fazer nada. No começo foi desconfortável. O silêncio parecia barulhento. A mente insistia em criar tarefas imaginárias. Mas então, algo desacelerou. A respiração ficou mais profunda. Os ombros relaxaram sem que ele percebesse. O maxilar, sempre tenso, soltou. Não era felicidade, não era empolgação. Era calma. Uma calma profunda, quase esquecida.
como se o corpo tivesse reconhecido algo familiar. Rafael ficou ali por quase 1 hora. Quando voltou ao carro, percebeu algo assustador. Ele não tinha pensado em trabalho uma única vez. Mais tarde, lembraria das palavras da doutora Yuki. Seu cérebro evoluiu em contato com a natureza. Ele reconhece esse ambiente como seguro. E quando se sente seguro, ele descansa. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael não chegou em casa drenado. Chegou inteiro. Capítulo 6. Inemuri, o reset esquecido. Na segunda-feira, Rafael enfrentou a prática que mais gerava resistência interna: cochilos. A ideia de dormir durante o dia parecia errada, culturalmente errada, como se fosse preguiça disfarçada. Mesmo assim, às 2 da tarde, ele fechou a porta do escritório em casa, ajustou a cadeira, colocou um alarme para 15 minutos, sentou, fechou os olhos. Nada aconteceu. A mente continuava acelerada. Pensamentos pulavam de um lado para o outro. E se eu perder tempo? E se isso não funcionar? E se alguém achar que estou sendo irresponsável? Mas ele permaneceu ali, respirando. Aos poucos, o corpo começou a afundar na cadeira. A respiração desacelerou, o coração perdeu o ritmo acelerado. Quando o alarme tocou, Rafael abriu os olhos e sentiu algo estranho. Não estava completamente descansado, mas estava renovado, como se alguém tivesse apertado um botão invisível de reset. A tarde passou diferente, sem aquela queda brusca de energia, sem a necessidade desesperada de café. Rafael percebeu algo simples e poderoso. Ele não precisava produzir o tempo todo. Precisava recarregar. Capítulo 7. A virada interna. Na terceira semana, algo mudou de verdade. Não foi um evento específico. Foi uma compreensão silenciosa. Rafael estava no parque, novamente sentado em um banco, quando tudo fez sentido. Ele não estava cansado por falta de sono. Não estava cansado por falta de vitaminas. Não estava cansado porque era fraco. Ele estava cansado porque vivia em resistência constante. Resistência ao silêncio. Resistência ao descanso. Resistência à natureza. O tempo todo lutando contra o próprio cérebro. Forçando foco. Forçando produtividade. Forçando energia. E isso drenava tudo. Agora, pela primeira vez, ele estava fazendo o oposto. Em vez de lutar contra o cérebro, estava colaborando com ele, dando o que ele precisava: silêncio, segurança, pausas reais. E o cérebro, em troca, devolvia algo que Rafael achava perdido: clareza, presença, energia. Ele começou a perceber pequenas mudanças. Acordava menos ansioso, pegava menos o celular automaticamente, dormia melhor, mesmo sem dormir mais horas. Mas o mais importante, quando chegava em casa, estava ali de verdade. Conversava com Marina, olhava nos olhos, ria, não por obrigação, mas porque tinha energia emocional para isso. Capítulo 8. A transformação real. Os meses passaram. Rafael não virou outra pessoa. Ele voltou a ser quem sempre foi, antes do esgotamento. No trabalho, algo mudou. Ele fazia menos coisas ao mesmo tempo, mas fazia melhor. Decidia com mais clareza, errava menos. Precisava de menos esforço para produzir mais. Em casa, a mudança foi ainda mais profunda. Marina percebeu antes dele. Disse algo simples, numa noite qualquer: "Você voltou." E ela estava certa. Rafael tinha energia para conversar, para planejar, para estar presente. Meses depois, sentados no sofá, Marina colocou um teste de gravidez nas mãos dele. Positivo. Eles se olharam em silêncio e choraram. Não apenas pela notícia, mas porque agora eles estavam prontos. Rafael não tinha mais energia infinita. Ele tinha algo melhor: energia preservada. Ele entendeu algo fundamental: energia não se cria. Energia não se força, energia se protege. Conclusão: a energia que você sempre teve.
Talvez enquanto assistia a este vídeo, você tenha se reconhecido em Rafael. Talvez você também acorde cansado, mesmo dormindo. Talvez você também viva no automático, funcionando, mas não vivendo. E talvez, assim como ele, você tenha acreditado que o problema era você, que faltava a disciplina, força, motivação. Mas agora você sabe a verdade. O problema nunca foi falta de energia, foi desperdício constante. Desperdício com o ruído mental, com estímulos desnecessários, com a falsa ideia de que descansar é perder tempo. Rafael não encontrou energia infinita. Ele encontrou algo muito mais poderoso, um jeito de parar de perder a energia que já tinha. E tudo começou com 3 práticas simples. Sejako, o silêncio que limpa a mente. Shinrin-yoku, a natureza que devolve segurança ao corpo. E Nemuri, o descanso curto que reseta o cérebro. Nada disso exige talento. Nada disso exige força de vontade extrema. Nada disso exige mudar quem você é. Exige apenas uma coisa: coragem para desacelerar em um mundo que vicia na pressa. Agora, deixa eu te fazer 2 perguntas importantes. A primeira é simples. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo aos dias? E a segunda é mais profunda. Se você continuar exatamente como está hoje, onde estará daqui a 1 ano? Mais cansado? Mais distante? Mais vazio? Ou presente? Com energia? Com clareza? A escolha não acontece em grandes decisões. Ela acontece amanhã de manhã, quando você acordar e antes de pegar o celular, ficar 10 minutos em silêncio. Quando você decidir passar 1 hora em um parque, sem fones, sem tela, sem pressa. Quando você permitir 15 minutos de descanso consciente, no meio do dia. Faça isso por 30 dias. Não para virar outra pessoa, mas para voltar a ser você. Porque a vida é curta demais para ser vivida cansado. E se este vídeo falou com você, se chegou no momento certo, deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio todos. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Porque aqui falamos sobre ideias profundas, filosofias antigas, ciência moderna e tudo aquilo que ajuda você a viver melhor. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez exista um Rafael perto de você, vivendo no automático, sem saber que existe outro caminho. Lembre-se, energia não se força, energia não se cria, energia se cultiva. Nos vemos no próximo vídeo. E siga o caminho.